Clésio Araújo com a palavra. Glória a Deus. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder estar aqui outra vez com vocês, participando deste culto de louvor, adoração, gratidão que prestamos, entregamos ao nosso grande Deus. Seja Deus louvado por isso. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor André, pastora Cláudia, estimados amigos, como ele bem disse, de muitos anos, desde a Assembleia de Deus em São Cristóvão, não é? Deus os abençoe muito. Pastor Genário, sempre uma alegria. Reencontrei sua esposa ali, e ela já relembrou daqueles períodos, né? Que não voltam, mas jamais serão esquecidos, né? Glória a Deus. Deus abençoe muito esta igreja. Os irmãos, perdoem a voz, não é proposital, não é? Mas é devido ao muito uso, não é? Estivemos ontem em dois compromissos aqui com os irmãos, e amanhã é feriado, então, manhã, tarde e noite. Se Deus nos ajudar, né? Se Deus permitir. Abra sua Bíblia, ou abramos as nossas Bíblias, 2 Crônicas, capítulo de número 20, um texto que bem conhecemos. Eu vou pedir ao amado irmão do teclado, se puder, nos auxiliar, tá bom? 2 Crônicas, capítulo 20, diz assim, ó: E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E Josafá se pôs em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Vamos repetir esta frase: a peleja não é vossa, mas de Deus. Vamos lá, 1, 2, 3. A peleja. Diga isso para alguém: a peleja não é sua, né? A peleja é de Deus. Tomai os vossos assentos, obrigado. Glória a Deus. De forma muito prática, muito direta, como costumo sempre ser nas minhas ministrações, eu quero falar sobre algumas lições que eu encontro em 2 Crônicas capítulo 20. A primeira delas é que versículo 1 diz que 3 povos se uniram e vieram fazer guerra contra Judá, com
contra Jerusalém, capital de Judá, e contra Josafá, o rei de Judá. Mostrando para a gente que dias de guerra também fazem parte da nossa história, da nossa vida. Dias de guerra compõem a trajetória de vida de qualquer pessoa. Eu sei que gostamos muito das vitórias, das bênçãos, esperarmos isso, falarmos disso, não é? Temos a esperança, ok, mas isso não anula ou não tira o fato de que dias ruins, difíceis, complicados também existem. Quando eu digo isso é para que você, que talvez esteja em um mau momento, em uma situação difícil, complicada, fique em paz, fique tranquilo. Tem dia que a porta não abre, tem dia que a gente não sorri, só chora. Tem dia que a notícia não é boa mesmo, tem dia que a notícia é ruim. Faz parte da nossa vida. Você não pode se definir por isso. Você não pode achar, você não deve achar que a sua vida se resume só a isso. Agora, você precisa entender que faz parte da vida. Os dias de guerra, dias que gostaríamos de esquecer. Por causa disto, a Bíblia vai dizer: e Josafá temeu. Teve medo. Por que teve medo? Não é um super-homem, um homem de aço, de ferro. É um ser humano. Sentir medo é humano. Sentir medo é natural. Acontece. O medo do quê? Medo do amanhã. Como é que será? Como é que eu saio dessa? Como é que eu resolvo essa questão? E agora, o que será da minha vida? O que será daqueles que estão sobre minha responsabilidade? É medo. Não tem todas as respostas. Sentiu medo. Agora perceba que a Bíblia não diz que ele se limita ao medo. Porque quando a Bíblia diz que ele temeu, quando a Bíblia diz que ele teve medo, tem uma vírgula, dizendo: pôs-se a buscar o Senhor. Então perceba que mesmo com medo, ele fez alguma coisa. Mesmo com medo, ele buscou uma saída, buscou uma solução. Então você precisa entender esta noite que sentir medo é natural, é normal, mas você não deve deixar o medo dominar a sua vida. Você não deve deixar o medo roubar de você a capacidade de ação. Você não deve deixar o medo transformar a sua circunstância, não é? Ao ponto de você não reagir, não fazer nada. As pessoas pensam que o corajoso, quem tem coragem, é aquele que não tem medo. E não é verdade. A diferença do medroso para o corajoso é que enquanto o medroso está limitado pelo medo, enquanto o medo roubou dele ou dela a capacidade de fazer alguma coisa, o corajoso é aquele que mesmo com medo entende que algo tem que ser feito. Então ele vai com medo mesmo. Você precisa receber isso para a sua vida hoje. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de fazer o que tem que ser feito com medo mesmo. Coloca isso no seu Instagram mais tarde e me marca depois. Coragem é fazer o que tem que ser feito, mesmo que eu esteja com medo. Vai com medo. Se levante com medo. Ande com medo mesmo. Reaja. Bata na porta com medo mesmo. Não deixe o medo paralisar a sua vida. Pastor, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei qual é a atitude. Eu não sei qual é o caminho. Percebam, a ação de Josafá não é uma ação terrena. Não é uma ação por um caminho terreno. A Bíblia diz que ele pôs-se a buscar o Senhor. Isso é espiritual. Então, compreenda, todas as vezes que o caminho ou os caminhos da terra estiverem fechados, lembre-se, o do céu estará aberto. Existem pessoas que estão dizendo: pastor, eu não estou vendo nada na terra. Olhe para o céu. Pastor, não há saída, não há solução na terra. Busque o caminho do céu.
Pastor, não há esperança na terra, tem esperança no céu. Eu vou repetir isso para você. Todas as vezes que os caminhos da terra estiverem fechados, os do céu estarão abertos. Quando você estiver diante de uma muralha, diante de um muro, de uma porta fechada, quando você não estiver vendo qualquer tipo de saída, este é o lugar que você tem que vir, clamar, adorar, cantar, levantar as mãos, dizer glória, dizer aleluia. E se alguém lhe disser: ei, o que é que você está fazendo? Você vai dizer: na terra está tudo fechado, mas eu estou olhando para o céu, porque o céu está aberto. Aleluia. Diga para alguém: alegre-se esta noite. O caminho do céu está escancarado para você. Glória a Deus. Percebam o que é que Josafá está fazendo. Versículo 4 começa a enumerar. Aleluia. Ao final do versículo 3, apregoou um jejum em toda a nação. Versículo 4, juntar e Judá se ajuntou, se uniram para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram pessoas, homens, mulheres, crianças, para buscarem o Senhor. Versículo 5, Josafá está em pé na congregação. Então você leu aqui comigo, teve jejum, tem ajuntamento, tem comunhão, para pedir, tem clamor, tem intercessão, tem congregação, tem igreja. Eu vou enumerar para ver se você acha alguma similaridade. Eu vou repetir para ver se você se identifica. Eu vou repetir para ver se você acha que tem alguma coisa a ver com esse culto. Tem congregação, tem igreja, tem alguém em pé na congregação, tem um povo reunido, tem clamores, tem oração, tem jejum. Já foi dito aqui 30 dias de jejum orando pelas crianças. Percebeu? Jejum, oração, clamor, ajuntamento, comunhão, igreja. Josafá, no tempo da lei, muito antes da graça, já estava fazendo o que nós estamos fazendo aqui hoje. Aleluia. Eu não entendi, pregador. O caminho da bênção é mais velho do que a gente espera ou pensa. O caminho da bênção, da vitória não é novo. Pastor André, tem gente querendo inventar, tem gente querendo eu queria uma novidade. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: o caminho da vitória é este: igreja, ajuntamento, clamor, intercessão, oração, jejum, pregação da palavra. Você pode pegar na mão de alguém e dizer: é velho, mas funciona. Não dá para correr disso não, irmão. Não dá para fugir disso não. Muda-se os jeitos, as liturgias, mas tem que ter. Aleluia, oração, ajuntamento, igreja. Aleluia. Versículo 6 é a oração que o líder, o rei, a oração que Josafá vai fazer. Eu estou agora considerando a oração de Josafá, e a oração de Josafá ensina algumas lições para a gente. Primeira delas, olha como é que ele começa a orar: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos? Senhor Deus, olha quantas vezes ele fala em Deus: 1,
Porventura não és tu Deus, duas. Não és tu, tu aqui é o pronome que aponta para ele, três. Que domina sobre todas as coisas. Na tua mão, na mão de quem? De Deus. Quatro, a força e poder. Percebam. Primeira lição da oração de Josafá: ele tem uma crise, ele tem uma guerra, ele tem uma luta, ele tem uma adversidade, ele tem um problema muito sério, seríssimo. Ele tem algo incontrolável, ele tem algo maior do que ele tem algo muito difícil de resolver. Mas quando ele vai falar com Deus, ele não começa falando do problema, ele começa falando de Deus. Nós seremos tentados aqui esta noite, neste domingo, e de chegarmos diante de Deus e falarmos mais de nós do que dele. Falarmos mais de nós do que dele. É meu problema, é minha crise, é minha dor, é minha casa, é minha família, é meu carro, é minha empresa, é não sei o que. Eu não estou dizendo que não é válido, eu só estou dizendo que diante de Deus, quem vale mais, teu problema ou ele? Diante de Deus, quem é maior, tua crise ou Deus? Então não incorra nesse erro de falar mais do que você tem do que dele. Pastor, mas eu estou doente, daqui a pouquinho eu falo da minha doença. Primeiro, glórias ao Senhor. Oh, irmão, nós estamos no domingo da comunhão, domingo da celebração, domingo da adoração. Eu vim aqui, não foi tratar das minhas crises, eu vim aqui dizer: o Senhor. Alguém pode levantar as suas mãos? Alguém tem que dizer glória. Não, porque eu estou angustiado. Daqui a pouco tu trata da tua angústia. Primeiro glória para ele. Não, pastor, que eu estou muito preocupada. Daqui a pouco tu trata da tua preocupação. Primeiro adore a ele. Não, pastor, porque tem uma crise lá em casa. Daqui a pouco tu trata da tua crise. Eu sei, ele vai te dar vitória. Mas primeiro, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Pastor, é porque o meu marido, daqui a pouco tu fala do teu marido. Não, porque minha mulher, daqui a pouco tu fala da tua mulher. Não, porque meus filhos, daqui a pouco tu fala dos teus filhos. Daqui a pouco tu fala dos teus pais. Eu não posso perder a oportunidade de estar diante do Deus da Bíblia, o Criador dos céus e da terra, e ficar pensando em mim. Não, a Ele a glória. Só quem veio adorar. Oh, deva surpreender. Eu vou deixar você uns 20 segundos. Oh, derrava cheia. Oh, não deixa a crise roubar a tua adoração. Não deixa o problema. E outra coisa, mano, não estou falando para quem é crente, não. Não que eu estou desviado. Abre essa boca e dê glória a Deus. Não, porque eu nunca entreguei minha vida a Jesus. E desde quando para adorar a Deus? Nabucodonosor não era crente, e porque não deu glória teve que pastar, e depois teve que reconhecer que ele. Você está diante do único Deus verdadeiro. Você está diante de quem fala e cumpre. Você está diante de quem tem todo o poder. Ou alguém entende isso? Você está diante daquele que uma palavra dele fecha tudo, uma palavra dele abre tudo, uma palavra dele faz viver, faz matar, uma palavra dele transforma tudo. Como é que se comporta diante de um Deus desse? É adorando e reconhecendo: tu és. Oh, aleluia. Segunda lição da oração de Josafá: ele vai lembrar a Deus três coisas. Quando eu digo lembrar, não é porque Deus se esqueça. E quando eu digo lembrar, porque não é da perspectiva de Deus para Josafá. Não é Deus que está falando com Josafá, é Josafá que está falando com Deus. Então, dentro da realidade de todo ser humano que a gente pode esquecer, ele está lembrando, porque esta é a verdade dele. Preciso dizer três coisas, o Senhor. Ele vai lembrar a Deus três alianças: aliança com a terra, aliança com o povo e aliança com o templo. Aliança com a terra: este é o lugar que o Senhor prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Aliança com o povo: este é o teu povo. Aliança com o templo:
Do que Josafá está falando? Lembra quando Salomão acabou a construção do templo? Deus veio falar com Salomão. O que Deus diz a Salomão? Eu escolhi. Se escolheu porque tinha outros lugares, né? Mas escolheu. Eu escolhi este lugar. Meus olhos estão aqui, meus ouvidos atentos à oração, meu coração. Salomão, se eu fechar os céus, se eu permitir a praga, o gafanhoto destruir tudo que vocês têm, irmãos, eu desafio os senhores aqui esta noite a me mostrar, comparando com os outros deuses da terra, um Deus como o nosso. Pode pesquisar, pode olhar, pode ir atrás. Um Deus como o nosso. Por que o senhor diz isso, pastor? Irmão, que Deus é esse? Que o problema não existe e ele já dá a solução. Isso aqui é receita do médico antes da pessoa ficar doente. Você já viu isso? Só Deus. Só o nosso Deus. Ele está falando de uma possibilidade. Se não está fechado, ele está dizendo se eu fechar. E outra coisa, irmão, Deus é bom de abrir, mas Deus também é bom de fechar. E quando ele fecha, se eu fechar o céu, já imaginou céu fechado, irmão? Liberar praga, gafanhoto, destruindo tudo que vocês têm. Aí Deus diz assim: sabe qual é a saída? Reúnam-se neste lugar. É isso que Josafá está lembrando para Deus. Reúnam-se neste lugar. E é para fazer o que, Senhor? Faça o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, aí olha a garantia: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso que Josafá está lembrando. O Senhor disse que se o céu tivesse fechado, praga, gafanhotos tivesse vindo contra nós, é para estarmos aqui na tua casa, e nós estamos. E era para nós clamarmos o Senhor, e nós estamos clamando. Era para nós nos humilharmos, e nós estamos humilhados. É para reconhecer os nossos pecados e nos arrepender. Estamos arrependidos. Agora entra em ação. Eu ouso dizer esta noite, eu ouso afirmar que enquanto estamos clamando aqui, coisas que estavam fechadas estão recebendo ordem para abrir. Se você entendesse isso, você clamaria mais, falaria mais, adoraria mais, invocaria mais o nome dele, porque enquanto esta igreja busca a presença dele, a praga está recebendo ordem para ir embora. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Terceira lição da oração de Josafá: ele vai assumir um comportamento de uma total e completa humilhação. Ele se quebra, ele vai ao chão, ele vai dizer para Deus: Senhor, em nós não há força contra esta multidão. Reconhecimento de limites. Eu não sei o que fazer, Senhor, eu estou perdido. Josafá é para a direita? Não sei. Esquerda? Também não sei. Oh, Josafá é para subir? Não sei. É para descer? Não sei. Sejamos sinceros. Não tem hora que é assim que estamos? Vai fazer o quê? Tem a menor noção. Como é que você vai vencer isso aí? Aí você olha para a guerra e diz: rapaz, tinha que ser humilde de mim. Não tenho força.
problema é que algumas pessoas estão em situações parecidas com a de Josafá. Guerras, crises profundas, estão diante de Deus, mas não se humilha, não quebra. Pastor, eu fui lá e não vi nada. É porque só vê quem quebra. Eu fui lá e não senti nada. É porque só sente quem quebra. Aqui não é, você pode até chegar inteiro, mas aqui não é lugar para ficar inteiro. Aqui é lugar para a gente quebrar. Não, mas alguém vai olhar. Quem está do teu lado resolve o teu problema? Não, então quebra. Desce. Vai para o seu lugar, vai ao seu nível. Qual é meu nível? A humilhação, o quebrantamento. E diz a Bíblia que um coração que quebra, ele não despreza. Quebrou, meu filho, alcança. Quebrou, não serás desprezado. Quebrou, terás a atenção de Deus. Me mostra alguém na Bíblia que chegou diante dele quebrado, humilhado, e saiu do mesmo jeito que chegou. Josafá está completamente quebrado diante de Deus. Não tem saída, não tem solução. Só que ele termina a sua oração dizendo o seguinte: eu não sei o que fazer. Em nós não há força. Contudo, os meus olhos, os nossos olhos estão em ti. Uma manifestação de esperança. Você para pensar, eu não sei o que fazer. Em nós não há força contra esta multidão, mas os meus olhos estão em ti. Em outras palavras, o que Josafá está querendo dizer é mais ou menos isso aqui: eu não sei o que fazer, não tenho força, mas eu estou sentindo que eu não morro hoje. Eu estou sentindo que não vai ser dessa vez. Você sabe que a esperança é diferente da fé. A fé são as convicções, as certezas. Mas a esperança é aquela sensação de que tem algo bom chegando. E se alguém te perguntar, quando? Você vai dizer, não sei. Quem vai te dar? Também não sei. Como é que vai ser? Não tenho a menor noção. Eu só sei, cara, que eu estou com um negócio aqui dizendo que não vai terminar desse jeito. Oh, e diz a Bíblia que bom é ter esperança. Você está do lado de alguém que tem esperança? Porque, irmão, ficar perto de pessoa que não tem esperança faz mal, faz mal. Porque tem gente que além de não ter ainda rouba a nossa. Tem gente que para cada solução tem um problema. Se apresenta uma solução, ele vem com um problema. Tem gente que parece que rouba a nossa esperança de canudinho. Tem gente que se você conversar com ele 5 minutos, meu Deus, dá vontade de morrer. Se conversar 10, tu morre mesmo. Acabou a vida, acabou o mundo. Mas eu vim aqui dizer que a igreja de Cristo, ela tem esperança. Aleluia, ela tem esperança. Pastor, mas que esperança é essa? Só leu que jornal hoje? Eu não preciso ler jornal para ter esperança. Olha aqui o que gera esperança em nós. Pastor, o senhor viu que programa hoje que gerou isso? Na verdade, irmão, se a gente ficar vendo muita coisa, a gente até perde a esperança. Mas a nossa esperança não se limita a esta vida. Oh, aleluia! Esperança! Eu vim aqui dizer para alguém: levante esta cabeça, tenha esperança, vem coisa boa aí. Quem vai dar não sei, quando será também não sei, como, quem, quando não sei. Eu só sei que há dentro de mim uma esperança. Este ano não termina desse jeito. Aleluia. Você pode falar isso para umas 3 pessoas. Tem coisa boa chegando.
Oh, aleluia. Fala para outros 3. Tem coisa boa chegando. Aleluia. Glória a Deus. Clamar o Senhor é bom, irmão. Orar é bom. Porque orar, a oração é o diálogo com Deus. Falar, conversar. Existem pessoas que se gabam do muito tempo que passam orando. Orei 3 horas, orei 2 horas. Todas as vezes que alguém fizer isso perto de você, pergunte a ele ou a ela: enquanto você orava, o que foi que Deus lhe falou? Porque tem gente que trata a oração como um monólogo. Você vai conversar com Deus e fica 3 horas só você falando. Eu falo. E tem hora, irmão, que eu nem falo muito. Só fico escutando. Porque o versículo 14 diz: e o Espírito do Senhor veio no meio da congregação sobre Jaziel. Clamar é bom, mas ouvir a resposta do clamor. Orar é bom, mas ouvir a resposta à oração. E o profeta da vez é o Jaziel. Só que antes de profetizar, a Bíblia diz: Jaziel é filho de Zacarias, filho de Benaia. Algumas versões têm acento, né? Benaia, filho de Jeiel. É necessário alguém que vai profetizar saber o nome do pai, do avô, do bisavô, tataravô. A maioria das pessoas aqui não me conhece. Eu me conheço das vezes que venho aqui. E mesmo me conhecendo, tirando os que me conhecem há muito tempo, talvez a maioria nem saiba o nome do meu pai. Do meu avô, então. Meu avô, nem eles. Agora, por que a Bíblia vai falar o nome do pai, avô, bisavô, tataravô, da tribo dele, família que ele veio? Porque você precisa entender que profecia é coisa séria. Para profetizar em nome de Deus, tem que ter origem, tem que ter histórico. E aí eu preciso dizer à igreja: a quem é que você anda emprestando os seus ouvidos? A quem é que você anda escutando? A quem é que você anda dando atenção? Ei, seja seletivo. Pastor, senhor, não escuta qualquer pessoa? Deus me livre. Eu escolho muito bem a quem eu vou ouvir. Quem vai falar em nome de Deus. Muito. A gente tem que ter cuidado com essas coisas. Ah, pastor, tem um porão de fogo ali, e lá está o povo. E tem um manto do remanto ali, e lá está a galera. Me perdoe, eu não vim aqui ser deselegante, mas eu ando por aqui, irmão, com esses profetas que há no nosso meio, e fica o povo atrás dele, porque revela CPF. Qual é a graça disso, irmão? Qual é a edificação? Não que fala placa de carro. O Detran já sabe dessas coisas. E fica a gente impressionado com isso. Eu quero profeta para falar em nome de Deus. Eu quero profeta para direcionar, guiar a minha vida. Seja bobo não, viva atrás desse povo não. Fica no lugar que Deus te estabeleceu. Fica no lugar que Deus te plantou. Fica no lugar ouvindo o profeta que Deus levantou para abençoar a tua vida. Pastor, eu não escuto muitas vozes não. Escute uma só. Oh, irmão, em nome de Jesus, todo espírito de confusão na mente das pessoas, eu repreendo da tua vida agora. Saia. Aleluia. Fica com o homem que Deus colocou. E outra coisa,
Eu estou falando dos maus profetas, desses que ficam com essas palhaçadas em nosso meio. Outra coisa que quer dizer o Senhor: não troque a Bíblia por nada não. Troca a palavra de Deus por nada não. É que ali tem um negócio, tem Bíblia lá, a gente respeita. Se não tem, quero nem saber. Pode fazer chover fogo. É a palavra, a palavra, a palavra. Diga isso para alguém: não troque a palavra por nada. Pastor, você não acredita nos mistérios de Deus? Acredito. Você não acredita nos dons? Acredito, fundamentados na palavra. E outra coisa, irmão, não existe avivamento para a palavra. O que existe é palavra levando para o avivamento. Não existe do fogo para a palavra, é da palavra para o fogo. Aleluia! Não deixe ninguém enganar a vocês. É a palavra que liberta, é a palavra que consola, é a palavra que levanta, é a palavra que restaura, é a palavra que direciona, é a palavra que ilumina, é a palavra. Agora, vocês sabem que eu ando um pouquinho por aí, e vira e mexe, estou em conferência, ouvindo grandes homens de Deus. E aí eu fico achando algumas coisas engraçadas. Esses já são, tem meu respeito. Mas para você ver qual é o problema de ficar ouvindo muitas vozes. Eu estava num evento, falando para igreja. Aí, veio um e falou: irmão, é o seguinte, na minha igreja quer ir embora, eu mando, vai embora. Eu estou lá ouvindo, eu falei: eita, é assim que funciona. Na minha igreja quer, fica de graça não. Eu mando embora, quer ir, vai. E não sei o que. E vocês que estão aqui, fica segurando não, quem quer ir, deixa ir. No outro dia, já vem um outro pastorzão: irmão, na minha igreja eu abraço todo mundo. Na minha igreja só falta amarrar as pessoas. Ninguém vai embora, ninguém sai. Manda ou segura? Você está aqui, sossega. Qual é a direção? Qual é o foco? Estou feliz, estou alegre. Não, querido, irmão, eu tenho pastor, eu tenho profeta, eu tenho quem me direciona. Aleluia, tem origem, tem histórico. Não é um aventureiro, não caiu de paraquedas, não apareceu do nada, não está com maus interesses escusos. Não, é alguém que busca ter uma igreja sadia, saudável, abençoada. Está preocupado com família, casamento, os filhos, e as pessoas ficam. Jaziel vai profetizar. Versículo 15, ele vai dizer: dai ouvidos todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Você percebe que ele chama 3 endereços. Ele vai dizer: dai ouvidos todo Judá, nação, morador de Jerusalém, capital da nação, e tu, ó rei Josafá, o rei. A mensagem que vai sair é uma só. Só que ele diz: Judá, Jerusalém e Josafá. Por quê? Porque embora a mensagem seja uma, ela consegue atender vários endereços. Eu estou pregando aqui para os senhores no coletivo, não estou pregando individualmente para ninguém. Mas eu tenho certeza que tem alguém assim: isso é para mim, isso é comigo. Só a palavra tem este poder de meio a tantas necessidades, e atingindo. Ele vai dizer: não tenham medo, nem fiquem assustados por causa desta grande multidão. Perceba, Deus não começa falando: a peleja é minha. Deus não começa com uma palavra de vitória. Deus começa dizendo: não tenha medo, nem fiquem assustados. O que Deus está fazendo? Tranquilizando. Porque Deus não dá vitória para quem está muito nervoso, não. Deus não dá vitória para quem está alterado.
Deus não dá vitória para quem está, sabe? Calma. Eu já quero ver. Calma. Você tem liberdade com quem está perto de você? Só se tiver liberdade. Se tiver, coloque a mão no ombro dele ou dela. Se tiver, se não tiver, não faça. Diz assim: fica calmo. Senão o Senhor não vai te dar vitória, não. Não, que eu estou nervoso, eu estou alterado. Calma. Lembra de João 6, multiplicação dos pães e peixe? Entregaram já os pães, ele já fez milagre? Não, manda os homens se assentar. Enquanto tiver, eu não faço, eu não dou. E tem gente aqui que está falando muito, está alterado demais, está nervoso, a mulher que sabe, né? Ou o marido que sabe. E o Senhor te trouxe aqui para lhe dizer: fique calmo. Você pode fazer alguma coisa? Não, então você não está buscando a mim? Então eu estou manifestando a palavra agora. Não tem mais, nem fique assustado. Cadê essa grande multidão? A peleja não é vossa. Aí vem a garantia. Eu de novo desafio vocês, que eu fico lendo essas coisas e pensando: será que tem Deus no mundo assim? A peleja não é vossa. Mas não se levantaram contra mim? Não estão falando de mim? Não querem destruir a mim? Aí Deus chega e diz: não, me dá essa guerra para mim. Me dá. Que Deus faz isso, irmão? Pega a guerra para ele, pega a peleja para ele, pega a crise para ele. É o que Deus está fazendo. E para algumas pessoas aqui Deus está fazendo isso hoje. Peleja não é vossa, é minha. 16, amanhã descereis contra eles. Vocês vão. Eles sobem pela ladeira de Ziz, os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Ué, amanhã, para descer, Deus não está dizendo que a guerra é dele? Deus não está dizendo que a peleja é dele? Sim, irmão, quem vai pelejar é o Senhor. Mas Jeová não quer ninguém em casa, não. Vendo, vale a pena ver de novo. Jeová está dizendo: eu vou pelejar, mas vem comigo. Nem que seja para assistir, para olhar. E até porque enquanto eu pelejo, vocês me adoram, né? Enquanto eu pelejo, vocês glorificam o meu nome. Aleluia. Não, que o Senhor falou que é com ele, mas participa, vem junto, não fica em casa não. Versículo 17. Olha como é que Deus é perfeito. Você sabe que toda a confusão está em nós, não está em Deus. Versículo 17. Deus diz: nesta batalha não tereis que pelejar. Postai, ficai parado e veja a salvação do Senhor para convosco. Deus está dizendo que vai pelejar todas as guerras. Ele é específico, irmão. Ele está dizendo: nesta batalha. Qual é o problema da gente? É que quando a gente lê esses textos na Bíblia, a gente leva para o extremo. A gente começa a entender que Deus está dizendo que vai pelejar todas as guerras. Só que se você for ler a Bíblia toda, Deus não pelejou todas as guerras. Só um exemplo: o filisteu lá, o Golias. Foi Jeová que foi? Quem foi? Davi. Então você precisa entender que tem guerra que a gente vai com Deus, mas tem outras guerras que Deus é que vai com a gente. Então você precisa discernir quais são as de Deus e quais são as nossas. Qual é a guerra para o Senhor? Eu acho que eu tenho umas ideias. Eu posso dizer, por exemplo, questões de casamento. Tem coisa, irmão, que se você falar, dá guerra. Se você falar, então tem coisa que você tem que deixar para Deus. Jeová, se eu entrar nessa questão, dá divórcio. Então é para Deus, mas tu vive querendo falar. Agora, pastor, estou querendo arrumar emprego. Já é contigo. Mas já não é com o Jeová, não. Não, mas estou esperando a porta abrir. Levanta às 5 horas da manhã. Não, pastor, mas não tem dinheiro. Vai a pé. Está desempregado mesmo. Não, mas é longe. É bom que faz uma ginástica.
Você percebeu que a gente, nas de Deus, a gente quer entrar, e nas nossas, a gente quer dar para Deus. Não, Deus está dizendo, essa aí tu não pode, essa aí não dá para você, essa aí é maior do que tu, então deixa comigo. Mas não são todas as pelejas. Então ele é específico: nesta batalha vocês não terão que pelejar, porque esta aí é comigo. Agora olha o versículo 18. Terminou a profecia, terminou a palavra que Jaziel trouxe. Então Josafá, irmão, ação imediata, ato contínuo. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. Todo Judá, morador de Jerusalém, se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas, dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. O que houve aqui? Versículo 18. Versículo 6 começa a oração. Ele está clamando, desesperado: nos ajuda, tira a gente dessa. Ele termina a oração, entra a profecia. Quando a profecia termina, Josafá se joga no chão. Quando o pessoal viu o líder jogado no chão, se jogaram também, se levantaram famílias dos levitas e começaram a louvar o Senhor com voz muito alta. A Bíblia diz que começaram a adorar o Senhor. Pastor, não estou entendendo. Era culto do clamor e se transformou em culto da adoração. Porque o que mudou? No meio entrou a profecia. A profecia mudou o comportamento, a profecia mudou a atitude. Aleluia. A palavra precisa mudar alguma coisa na gente. O problema é que o ano tem 365 dias, 52 semanas, 52 domingos. Se você só vê um domingo, você escuta 52 mensagens. Se vem mais algum dia de semana, você já dobra mais de 100 mensagens. Só que você escuta e nada muda, nada melhora. Aprende com Josafá. Ele está chorando. Quando a profecia chegou, ele já começou a adorar. A palavra precisa mudar o comportamento. Você que entrou mal, a profecia está liberada. A peleja não é vossa, a peleja é minha. Não, já não vou ficar mais mal não. Você vai sair daqui sorrindo. Alguém vai até perguntar onde é que você foi. E você vai dizer: por quê? Eu vi você saindo. Você estava meio jururu, mas você voltou diferente. Já ganhou a vitória? Você vai dizer: ainda não, mas Deus falou comigo, e pela palavra. Agora, se era o mesmo culto, você já viveu isso? Um culto que você chega chorando, um culto que você chega meio esquisito e sai do culto. Agora é só vitória, agora é só vitória. Alguém mais, meu Deus. Chega em casa o marido: mas mulher, você mudou. Ou o marido está diferente. Você vai dizer: rapaz, depois de uma profecia daquela, profecia tem que mudar a gente. Aleluia. E sabe qual é a mudança? Começaram a adorar. Agora, já venceram? Não, mas já estavam adorando. Já ganharam? Ainda não, mas já estavam adorando. Por quê? Porque a palavra precisa gerar isso em nós. O que? Certeza, convicções que a vitória vai chegar. Só a igreja, ninguém faz isso. Só a igreja adora por antecipação. Só a igreja, pastor André, pastora Cláudia, entra em pelejas, entra em guerras, entra em batalha, já sabendo: não vamos perder, não vamos perder. Você lembra da visão de Isaías? Isaías 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu manto, o seu séquito enchia o templo. Você vai estudar o que é séquito. Alguns diziam: eu era aqueles que acompanhavam o rei durante as suas batalhas. Não, mas não se aplica a visão que Isaías está tendo. Aí você continua estudando. Aí alguns dizem que séquito era como se fosse um pequeno pano, que quando o rei voltou
voltava com a vitória, era desenhado, era escrito a vitória que ele tinha. Ganhou outra vitória e pegava e costurava um pano no outro. Ganhou mais uma vitória, ia costurando, e ele exibia aquilo para que todo mundo visse a quantidade de vitória que ele tinha. Isaías, quando olhou, disse: o seu séquito enchia o templo. Isaías está dizendo: ele tem tanta vitória, que não cabe. Eu preciso de alguém dizendo glória esta noite. Eu preciso de alguém dizendo aleluia. Ei, pegue na mão de alguém e diga: vamos adorar por antecipação. Vamos deixar nosso inimigo confuso hoje. O inimigo achou que ia ter luto. O inimigo achou que teu culto seria como se fosse um culto fúnebre. E ele vai olhar para você, mãos erguidas, boca aberta, glória. Mas como é que pode? É que a igreja não adora quando recebe. A igreja adora quando recebe, adora sem receber, adora depois de adorar. Diz o texto, diz a Bíblia, versículo 20: e pela manhã cedo, aí sim, aqui é no outro dia, é o dia da peleja, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao sair, Josafá se pôs em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. É o dia da peleja, é o dia que o Senhor vai pelejar. Só que Josafá vai dar uma palavra ao povo. E a palavra que Josafá vai dar ao povo é esse: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede, acredite nos seus profetas e prosperareis. Crede em Deus e vocês vão estar seguros. Tem algumas coisas aqui no versículo 20 que você precisa entender. Primeiro, Josafá não traz mensagem nova. Não tem nada novo. Ele vai dizer assim, gente, é mais ou menos assim: sabe a mensagem de ontem? Está valendo para hoje. Porque tem hora, pastor, que o povo não precisa de algo novo. O povo precisa ser lembrado do que Deus já falou. Nós, pastores brasileiros, nós somos grandes pregadores. E aqui eu estou falando de forma geral. Pastores brasileiros, que tem de pregador nesse Brasil, irmão, maravilhoso, com reconhecimento mundial. Mas nós temos uma preocupação: queremos ter novidade todo dia. Você olha para os pastores americanos, você olha para o Mike Murdock, só fala de quê? Prosperidade, sabedoria. É um assunto. Quantas vezes, eu tenho certeza do que vou dizer aqui agora, Deus te deu pérolas, ouros, que para falar a glória, mas no outro domingo podia continuar, esticar, porque Deus deu, era ouro. Cava, dá mais. Só que, mas o que vão dizer se eu ler o mesmo texto? Será que o pastor passou a semana vendo minissérie? Será que o pastor está sem mensagem? Por quê? Se Deus está querendo tratar aquele assunto com vocês. Vou voltar, vou falar de novo, que Deus deu isso aqui, Deus está querendo abençoar, Deus está querendo, mas aí a gente vai para outro assunto. Deus dizendo: era aquele, o caminho era aquele, eu abri aquilo, eu revelei aquilo. Josafá não inventa, ele reúne o povo e diz: ei, crede no Senhor e estareis seguros, acredite nos profetas. O que eu estou fazendo aqui? Estou pregando alguma novidade? O que eu estou pregando vocês já sabem. Que tem hora que a gente precisa ser lembrado. E vou falar na Bíblia: uma coisa disse Deus, duas vezes eu ouvi. Deus falou quantas? Uma. Quantas vezes eu ouvi? Duas. Repetição. Por quê? Repetição é didática, pedagógica. Aleluia. E o que ele diz? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Porque segurança só quem pode dar é Deus.
Você pode estar com 20 seguranças. Se Jeová não estiver contigo, você está sozinho. Agora você pode estar sozinho, mas se Deus estiver com a mão em você, ninguém te toca. Derramar cavacheia. Lembra do pastor Manuel dos Santos? Lembra do pastor Manuel dos Santos? O senhor lembra? O pastor Manuel dos Santos contava uma experiência que ele era militar. Ele desceu num ponto, aí ele foi subir atravessar uma passarela. Aí ele viu 2 elementos, mais de meia-noite. Na hora ele falou: Senhor, acho que é assalto, mas não vou correr não. Acampa os seus anjos, envia o teu exército. E foi. Aí ele falava que quando passou, os camaradas falaram para ele: boa noite. Aí ele disse: boa noite. Aí ele continuou e os caras: boa noite. Aí ele olhou para trás e falou: boa noite. Aí: boa noite. Aí ele falou: boa noite. Aí ele foi andando e os caras estão: boa noite, boa noite. Aí ele falou que parou e olhou e os caras estavam assim: boa noite, boa noite. Aí ele falou: esses caras estão malucos. Aí Deus falou para ele: você não pediu para eu enviar o meu exército? Ei, a nossa confiança está em quem? Derramando que vassarábia. Levante a sua mão, porque a graça de Deus está entre nós esta noite. Agora tem um segredo ali, põe aí. Crede em Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ou seja, segurança. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Segurança só quem pode dar é Deus. Mas prosperidade está em acreditar nos profetas. Por isso que tem muita gente no nosso meio, irmão, que nem mosquito pica. Não, mosquito olha e diz: ei, tem muita proteção, mas não prospera nada. Por quê? Meu negócio é só com Jeová. E Jeová usa quem, irmão? Não usa os pastores. Que problema o movimento pentecostal tem em obedecer, irmão? Em se submeter. Você vai, tem uma igreja que eu pego nesse Brasil, que o pastor, eu chego lá, hoje não, já sei, mas a primeira vez que eu preguei lá, ele falou para mim assim: não pode falar línguas estranhas aqui. Eu falei: eita, me atrapalhou todo. Que pregador pentecostal, quando não tem o que falar, manda o balar, né? Eu falei: mas moço, o senhor me chamou. Ele falou: eu gostei da sua mensagem, só não pode falar língua estranha. Mas por quê? Ele deu as razões dele lá. Pô, sincero, achei extremo, mas não tão errado não. Extremo, mas não tão errado. Eu falei: beleza. Aí fomos jantar. Aí, terminou, ele falou: vou levar o senhor de novo para a igreja. Eu falei: o culto já acabou, irmão, já jantei. Hotel. Ele falou: não, tem um hotel dentro da igreja. Eu falei: é mesmo? E tem mesmo um hotel. Eu vou lá todo ano. Um hotel dentro da igreja. Irmão, pensa, eu fiz parte de uma igreja que não tinha uma sala, irmão, para a gente entrar, fazer lanche. Os caras com o hotel. Eu falei: Jesus, os caras nem língua estranha falam e estão com o hotel dentro da igreja. Tem que ensinar, a gente tem que aprender, irmão, tem alguma coisa. Mas também, irmão, vai ver. Obediência. O líder fala: a gente, se Deus falar comigo, irmão, Deus agora é doido, não enviou um representante, e a responsabilidade é dele, irmão. Por isso que não prospera. Não, pastor, aí se eu forcei, vamos para a Bíblia. Ô Elias, sai daí, uma viúva vai cuidar de você. Eu não sei, alguns dizem talvez que ele pensou que ela fosse rica, eu não sei, a Bíblia não fala. Chegou lá, a mulher está catando gravetos, e olha o panorama: vou fazer um bolo, eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. Olha isso, irmão. O cara ouviu isso, o profeta ouviu isso, falou para ela: vai fazer assim nada, faz primeiro para mim. Irmão, se é hoje, não, seja sincero, se é hoje, mas que pastor é esse? Tirando o que as pessoas não têm. Só que ele não diz só faz para mim, ele diz faz para mim. E a farinha que ia acabar hoje não acaba.
O azeite que ia acabar hoje não acaba. Já imaginou o dilema da mulher? Como e morro ou obedeço esse doido e estico esse trem aqui? Resolveu obedecer. E profeta come, irmão. Já imaginou o profeta comendo, o menininho olhando? Mãe, deixa o profeta, meu filho. Deixa o profeta. Agora vai abrir a panela. Tá lá a farinha. A botija de azeite. Tá lá o azeite. Quer prosperar? Obedeça aos profetas. Aleluia! Versículo 21. Aconselhou-se com o povo, ordenou cantores. Irmão, guarde isto aqui. Meu Jesus, 1h05 eu vou parar. Não, é por isso que eu fico sem voz, irmão. Meu Jesus, 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor. Ordenou cantores para o que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados. Olha isso, ordenou cantores que saíssem diante dos armados, dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Tem gente que lê o versículo 21 e pensam que eles já estão adorando. Parece que eles estão adorando, mas põe o 22, só para vocês compararem. E quando, ou ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, então eles começam a cantar é no 22, não é no 21. Volta para o 21. Pastor, o que está havendo no 21? Aconselhou-se com o povo, ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo: louvai o Senhor. Eles não estão louvando o Senhor, porque se fosse louvor ao Senhor, não tinha que ser louvado, tinha que ser louvado. Louvado seja o Senhor. Quando eles dizem louvai o Senhor, eles não estão falando para Deus, eles estão falando para as pessoas. Então olha o que Josafá fez. Já que nós não vai guerrear, já que Jeová falou que essa guerra é com ele, não vamos ficar aqui calado, né? Só que tem só os cantores, os levitas. Aí ele falou: não quero só os cantores, eu não quero só os levitas cantando, não. Porque Deus, quando der vitória, não vai dar vitória só para levita, vai dar vitória para todo mundo. Vai dar vitória para a nação toda. Porque que só cantor vai cantar? Eu quero um povo cantando. Não, mas tem gente aí que não canta. Então ele ordena cantores que saíssem diante dos armados, dizendo uns para os outros: louvai o Senhor, tá? Porque a sua benignidade dura para sempre. Deus, quando der vitória, vai dar vitória para todo mundo. Louvar o Senhor. Irmão, tem que ter esses crentes na igreja. Tem que ter, porque se um gelado sentar perto de outro gelado, fica uma geladeira só, não é? Mas tem que ter esses crentes que, se tu sentar perto dele, tu tem que dar glória. Se tu sentar perto dela, tu tem que dar glória. Se tu sentar, tem que abrir a boca. Por quê? Porque Deus, quando der vitória, vai dar vitória para a igreja toda. Deus, quando abençoar, vai abençoar todo mundo. Que você esteja sentado perto de um canela de fogo aí, aponte o dedo para alguém e diz: louvai o Senhor. Para ele, fala para ela: abre essa boca, vamos cantar hoje, vamos louvar. Jeová vai pelejar por nós, e enquanto ele peleja, a gente dá glória. Enquanto ele peleja, a gente adora. Fala aí para mais alguém: abre essa boca, vamos adorar o Senhor. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Agora põe o 22, põe o 22. Quando começaram a louvar com júbilo, o Senhor pôs emboscada. Irmão, vai que acontece de novo. Vai que enquanto esta igreja, Assembleia de Deus, uma voz profética, começar a adorar, então louve, simplesmente louve. Tá chorando, não, precisando, tá sofrendo, não importa, louve,
Seu louvor invade o... Deus vai na frente, abrindo, quebrando as correntes, ordena os anjos, Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. Vai voltar, vai voltar, vai voltar. E quando começaram a cantar, derramandarama cheia. Eu acredito no que estou pregando, irmão. Eu acredito que isso aqui não é coisa de gente desocupada, não. Isso aqui não é coisa de gente que não tem o que fazer, não. Estamos na casa de Deus, adorando o Senhor, e tem coisa acontecendo agora. Tem coisa que Deus está agindo agora. Você não pode, mas enquanto você louva, levante a sua mão, aleluia, e comece a cantar. Deus vai na frente, aleluia. Deus vai na frente e abrir. Canta, canta. Oh, Emaia. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Oh, ele trabalha pra o que ele confia. Caminha contigo de novo. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. Oh, muito louvor. Oh, muito louvor. Oh, Muito louvor. A gente precisa entender o que Deus. Fala para alguém, louvai o Senhor, louva o Senhor. Quando Ele fica, é porque está trabalhando. basta somente. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Oh, aleluia! Quando Ele estende a sua mão, é a hora, então louve, simplesmente louve. Tá chorando, precisando, tá sofrendo, não importa não. só a igreja um pouquinho, só a igreja, só a igreja. Deus vai na frente,